Então vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Ou então acompanhe aí no boletim, já está no boletim. Filipenses 2, de 9 a 11. Nesse chamado à adoração em que nós viemos aqui todos os domingos adorar o nosso Deus com o nosso coração contrito, com interesse de ter comunhão com os nossos irmãos. Vamos ler esse texto que fala um pouco também do motivo da nossa adoração. Diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto aqui, começando com por isso, é porque nos versículos anteriores ele está falando que Jesus ele abdicou, ele renunciou o privilégio de ser um Deus para se tornar servo e foi obediente até a cruz. E aí ele entra nesse texto. Por isso, Deus o exaltou. Ou seja, como resultado da sua obediência, Deus o exaltou. Ele deu um nome que está sobre todo nome. Esse nome é um poder e autoridade jurídica, né? Quando a gente fala em nome de fulano, então o nome de Jesus, por mais que pessoas se chamem Jesus, né? Ou Josué, que tem o mesmo sentido, o nome de Jesus é uma autoridade sobre todos. E quando fala que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, significa que Jesus tem uma autoridade e soberania universal, que Jesus é Deus, porque Paulo está citando Isaías 45, 23, que Deus disse: diante de mim se dobre todo o joelho. Então Paulo está falando que Jesus é Deus, como falamos no domingo passado sobre a identidade de Jesus. E por fim, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A ONG Portas Abertas diz que só em 2026, 4.849 cristãos morreram por dizerem que Jesus Cristo é o Senhor. No mundo inteiro, 388 milhões de cristãos estão em risco de perder a sua vida por declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo e o diabo não querem que nós declaremos e confessemos que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós nessa manhã vamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que arrisquemos as nossas vidas, ainda que tudo em nós, às vezes num domingo de manhã, diga: não, fique em casa, dorme, descansa, você merece. Nós viemos aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Os números aqui, eles são conservadores. É muito pior. O mundo está cada vez mais irado com os cristãos. Mas nós vamos aqui com fé, coragem e alegria dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, nós te convidamos para receber o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã. Queremos estar com o coração contrito, com saudade do Senhor, desejosos da Tua presença, Pai. Que agora, quando vamos louvar ao Senhor com nossas canções, que seja com o nosso coração, Pai. Que o Senhor aceite cada palavra que vamos falar e que o Senhor esteja no meio de nós, transformando a nossa vida, nos convencendo do nosso pecado, curando, Deus, aqueles que estão doentes, Deus, sarando as feridas, os traumas. Pai, nós cremos em Ti, Pai. Faz dessa igreja uma igreja saudável, forte, que dê frutos nesse bairro, nessa cidade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você pode ficar de pé para louvar a Deus. Louvar-te a cada nascer do sol, abrir
abrir um sorriso, pois no que tenho crido é tudo verdade, eternidade. O meu Deus, motivo de ser feliz. Novo fez tudo, deu paz ao futuro, me vivificando para cantar assim. Eu quero te engrandecer, honrar-te da manhã ao entardecer, todos os dias te glorificar e o meu coração a te derramar, pois és a razão do meu viver. Louvar-te a cada nascer do sol, abrir um sorriso, pois no que tenho crido é tudo verdade, eternidade. O meu Deus, motivo de ser feliz. Novo fez tudo, deu paz ao futuro, me vivificando para cantar assim. Eu quero te engrandecer, honrar-te da manhã ao entardecer, todos os dias te glorificar e o meu coração a te derramar, pois és a razão do meu viver. Eu quero te engrandecer, honrar-te da manhã ao entardecer, todos os dias te glorificar e o meu coração a te derramar, pois és a razão do meu viver. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos. Diga para o Senhor o que Ele é para você. Oh, adore ao Senhor nesta manhã. Essa manhã linda que o Senhor te deu. Ele te ama, meu irmão. Oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia, Deus. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida
minha vida a tua verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Sei que a tua fidelidade, Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz, que teu olhar estando em mim me enche de tua paz, que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. aleluia, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar.
paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Pode sentar, igreja. Irmãos, nesse momento em que separamos para a confissão de pecados, é um momento que deve ser a nossa rotina diária, porque todos nós, em algum momento, temos desagradado ao nosso Senhor. E o texto aqui escolhido é o de Levítico 5:5, bastante simples, que diz assim: quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Esse texto chamou muito ao meu coração, porque é muito simples. Se você errou, você confessa. Mas é muito difícil confessar. Um estudo verifiquei que de 45% a 70% dos crimes que são de fato comprovados, existe uma confissão de quem o fez nos crimes, né? Foi comprovado que fez, mas só mais ou menos metade das pessoas que todo mundo sabe que fez, foi provado que fez. Só metade das pessoas conseguem confessar aquilo que elas fizeram. Na nossa fé, confissão é pré-requisito indispensável. Confissão pressupõe verbalizar para Deus aquilo que fizemos, aquilo que não gostaríamos de fazer. Confissão é submissão à verdade da Escritura e leva à reconciliação. Confissão é um reconhecimento de culpa que precede a restauração, ou seja, não basta confessar, mas restaurar o dano causado. Se eu bater no seu carro e te pedir desculpas, você não vai aceitar. Você vai querer que eu pague os danos, não vai? No caso da nossa culpa diante de Deus, não existe nada que podemos, como vimos hoje na escola bíblica, nada que podemos fazer para restaurar o dano causado. Mas em Deus nós temos a segurança do perdão. E aí temos Colossenses 2, 13 e 14, que diz: e quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Todos os nossos pecados foram inteiramente cravados na cruz. Mas também, como aprendemos hoje na IBD, estamos nesse processo de santificação, erramos e confessamos diante de Deus os nossos pecados. Então eu peço que você feche seus olhos, verbalize aí em silêncio para Deus aquilo que você tem feito que precisa da graça de Deus. Senhor Deus, queremos agradecer, Deus, pelo perdão certo dos nossos pecados em Cristo Jesus, pela fé, pela graça que nos alcançou. Obrigado, Deus, porque não existe nenhum pecado que possa ser limpado, apagado pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. Absolutamente nenhum pecado mas nos afasta de Deus.
porque temos o sacrifício do nosso Salvador, Pai. Mas queremos, como igreja, confessar, Deus, os nossos pecados, e cada um individualmente, Deus, para que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, na nossa santificação, para que um dia possamos alcançar a estatura do varão perfeito e entrarmos na glória, ouvindo do Senhor, servo bom e fiel. Senhor, obrigado por esse momento, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Como leitura, vamos ler agora o texto de Apocalipse. Pode ver na sua Bíblia aí, Apocalipse 2. Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, vamos todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. A pedrinha branca simboliza a absolvição jurídica. Para quem foi escrito isso, era muito claro que quando havia uma condenação, havia uma pedrinha preta. E a pedrinha branca significava que você era inocente ou inocentado do crime. Também queria dizer o ingresso de honra. Quem recebia um convite de casamento, hoje os convites de casamento são bem elaborados, e naquela época era uma pedrinha branca que tinha o seu nome, e você tinha que apresentar aquela pedrinha branca para entrar num banquete muito grande, e também simbolizava o prêmio, principalmente os atletas. Quando eles ganhavam as competições, eles não tinha medalha de ouro, de prata, de bronze, eles ganhavam uma pedrinha branca, que o prêmio dos melhores atletas era um sustento vitalício do governo naquela época. Então o atleta queria ganhar porque ele queria um sustento, então ele ganhava um sustento vitalício. Olha que coisa boa, ele ganhava a competição, ele se aposentava praticamente. E uma outra coisa, quando fala do novo nome, quer dizer que nós temos em Cristo uma nova identidade, ou seja, um caráter transformado, conferido pelo próprio Deus. Deus confirma o nosso caráter, nos dá uma aprovação, e aí com essa aprovação, com esse convite, com esse ticket, nós entramos numa intimidade profunda com o próprio Deus, que perdemos depois da queda do Éden. Depois do Éden, nunca mais alguém passou uma tarde conversando com Deus, como Adão fazia. Imagina que maravilhoso, passar a tarde tomando um chazinho aí, conversando com Deus e tendo intimidade com Deus. Irmãos, essa é a nossa esperança, de voltarmos a ter essa intimidade com Deus, de recebermos essa pedrinha branca com um novo nome e uma nova identidade em Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Em Marcos 8, 5, diz assim: na ocasião em que Jesus estava prestes a fazer o milagre da multiplicação dos pães, ele faz uma pergunta. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. E com 7 pães que foram ofertados a Jesus, ele fez um grande milagre, de abençoar e alimentar uma multidão. Esse momento que nós separamos é o momento de nós ofertarmos. Em outra passagem desse milagre que aconteceu, havia um menino que entregou também os pães e os peixinhos que tinham. E a partir dessa ação de disposição de entregar, Deus fez um grande milagre. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você precisa dar para receber. A gente dá num momento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E ofertar significa
dizer que você é grato a Deus por tudo que você tem. E muito mais, né? Diz que você confia que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Assim como essa oferta vai suprir as necessidades da igreja, né? Para manter as suas contas em dia, né? Para socorrer aqueles que precisam, para manter a obra acontecendo de acordo com o que Ele tem nos orientado a fazer. Então, nesse momento, separe a sua oferta, fique à vontade. O momento é da igreja. Visitantes, fiquem à vontade. Se quiserem participar, participe. Com esse intuito, com essa alegria no coração de dizer: Senhor, eu quero colaborar, eu quero estar aqui presente, eu quero participar desse momento com um coração alegre. Faça isso agora. Separe a sua oferta, feche seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de participar de forma efetiva na condução e no sustento da obra que o Senhor levantou aqui nesse local. Abençoa então, Pai, as ofertas que são separadas para suprir essas necessidades. Que haja alegria no nosso coração em fazer isso. Não fazemos por constrangimento, mas fazemos por um compromisso que temos com a obra e pela alegria de poder colaborar. Porque nós participamos não só estando presente, mas financiando tudo isso que tem que ser feito. Fazemos isso com um coração alegre, gratos a Ti, porque Tu tens nos suprido. E nada nos falta, Senhor, porque o Senhor não deixa faltar. E aqueles que por algum motivo estejam passando por um momento de dificuldade, Senhor, que esses irmãos não fiquem calados, mas que falem, porque a família de Deus é uma família que cuida um dos outros. Por isso, Te louvo, Pai, Te agradeço por esse entendimento que o Senhor nos dá. E a gente ora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Irmãos, para concluir essa primeira parte do nosso culto,
Vamos fazer a nossa leitura do Catecismo Nova Cidade, da pergunta 26, que está no nosso boletim. Vou perguntar aqui, vocês podem, por favor, ler, toda a igreja dando a resposta. O que mais a morte de Cristo redime? A morte de Cristo é o começo da redenção e da renovação de toda parte da criação caída, conforme Ele poderosamente dirige todas as coisas, a sua própria glória e para o bem da criação. Amém. Uma parte que eu não disse aqui de Filipenses 2:10, quando fala: todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, é a expressão do domínio cósmico de Deus. Cósmico de maneira assim, Deus domina sobre tudo, sobre todos e sobre a sua própria criação. Tudo que tem na terra, a natureza, as plantas, o céu, a atmosfera, o ciclo das águas, tudo que você aprende em ciências, lá, química, física, biologia, está sob o domínio de Jesus. E a morte de Cristo tem influência até sobre essas questões da natureza. E Jesus, lá em 1 Pedro, diz que, acho que 1 Pedro diz que os elementos arderão e novos céus e novas terras serão criados por Jesus. Esse é o nosso Deus, que está acima de tudo, de todos e das coisas também. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento que tivemos de louvor. Vamos agradecer também pela palavra que tivemos e também pelas crianças que vão para a EBD. Por favor. O senhor Benício Pacheco é o 01 aqui. Vamos orar pelo futuro e presente da nossa igreja. As coisas mais lindas que temos aqui. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas nossas crianças, te agradecemos porque elas estão aqui, trazidas pelos pais, que estão sim dando exemplo, mas acima de tudo, trazidas pelo Senhor, que as tem escolhido, que as tem cuidado, e pedimos que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida, Pai. Que o conhecimento que elas vão absorver agora de manhã com a professora, que seja cravado no coração delas por toda a vida, e que elas nunca se esqueçam e que sempre declarem que Jesus Cristo é o Senhor, e no momento da decisão entreguem suas vidas ao senhorio de Jesus. Nós te agradecemos e que haja cada vez mais crianças nessa igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, né? Bem, queridos, nós estamos seguindo aquela sequência de temas livres, né? Deixamos por um breve tempo, a pregação expositiva. Queremos retomar no mês de outubro, tá? A partir de outubro a gente volta à pregação expositiva. Eu sei que nós estamos sendo treinados, né? E até o texto que eu vou pregar hoje está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e eu pensei ali, quando estava preparando a mensagem, que seria uma boa sugestão para a pregação expositiva, talvez não em outubro, né? A gente entende que a igreja está passando por um processo de transição e 1 Coríntios tem 16 capítulos, né? Nós temos pregado em livros, expositivamente em livros menores, mas, nossa, quanta riqueza da carta de 1 Coríntios. Em setembro, irmãos, só para, né, eu já falei aqui, a gente vai estar falando sobre a natureza política da igreja. Orem por isso, né?
e venha, né, se prepare, traga convidados. Há muitas questões que nós precisamos tratar e como nós temos falado aqui, acho que eu sou o único que tenho falado, né? Fique tranquilo, nós não queremos agredir a consciência de ninguém e nem queremos dar tons partidários. A igreja é apartidária, mas nós entendemos que diante da situação triste, caótica e lamentável que nós estamos vendo, é preciso que a igreja trate sobre esse assunto, como a Bíblia vê, como a Bíblia ensina, né? Por isso, né, já é um tema que talvez já incomode alguns, né? Como assim a natureza política da igreja? Tenha paciência, você vai ver que é um fato isso. A igreja só não toma partido, mas ela tem natureza política sim. Ok? Então em setembro nós estaremos aqui com esse desafio e pedimos que você desde já esteja orando por nós. 1 Coríntios 15, irmãos, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Eu queria convidar você a ficar de pé para nós fazermos essa leitura. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela oportunidade de te cultuar. Muito obrigado por tudo que o Senhor já operaste, Senhor, em nosso meio. E nós queremos agora te pedir mais uma vez que tu venhas falar aos nossos corações, que teu Espírito ilumine a nossa mente, que edifique as nossas vidas e nos traga, Senhor, o recado que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala conosco, Senhor, nós carecemos de ouvir a tua voz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos sentar, queridos. Irmãos, a carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 54 depois de Cristo, ano 54 do primeiro século, há quase 2000 anos. É interessante que não demorou muito, né, cerca de 3 anos, para que surgissem vários problemas na igreja, né? Paulo escreveu a 1 Coríntios em 54, ele plantou a igreja em 51. 3 anos depois a igreja estava cheia de problemas. E ele escreve então para tratar desses problemas que surgiram desde que ele deixou a cidade. Ele planta a igreja, permanece 1 ano e meio em Corinto, vai embora e, nossa, como surgem problemas. Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui do realismo da Bíblia, né? A igreja não é um ajuntamento de gente, de robôs, né? De gente com a auréolazinha e diferente. Não, a igreja é um ajuntamento de pecadores remidos pela graça do Senhor Jesus. Corinto era uma cidade cosmopolita. Devido à sua posição geográfica privilegiada, já tiveram um passado glorioso. Até que no ano 146 a.C., por liderar uma resistência contra Roma, ela foi destruída. Quase 100 anos depois,
no ano 44 depois de Cristo, o imperador Júlio César resolveu reconstruí-la. E assim fez, né? Imperador, o que o imperador quer é feito. Mas é claro que tinha questões políticas, né, estratégicas. E logo a cidade floresceu, se tornando, recuperando novamente o seu lugar de destaque e se tornando a capital da província romana da Acaia. Sendo um ponto importante de rotas comerciais, era uma cidade onde gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus compravam e vendiam, trabalhavam e folgavam, brigavam e se divertiam juntos na cidade e nos seus portos, como em nenhuma outra parte da Grécia, conforme o comentário de Léo Morris. Irmãos, já vou me achar aqui, acabei fechando a cola. Dirigido por Deus, Paulo, então, planta uma igreja nessa cidade. Paulo gostava de encrenca, né? Não é verdade. A gente percebe, principalmente ali no livro de Atos, que é quando nos conta das viagens missionárias de Paulo, que essa era uma estratégia de Paulo. E nós podemos dizer assim, uma estratégia divino-humana, porque Deus falou com Paulo, Deus dirigia Paulo para os lugares. E esses lugares eram grandes centros, como a cidade de Corinto, né? Por quê? Nossa, nós vimos aqui, tanta gente pelo menos passava por Corinto. Então, era um local onde, tendo uma igreja plantada e o evangelho sendo pregado, o evangelho ia ser disseminado, o evangelho ia ser espalhado, porque havia um trânsito muito grande, as pessoas, e essa é uma estratégia que Paulo usava, ele plantava igrejas em grandes centros. Também tem a questão do contato do apóstolo Paulo com pessoas de várias nacionalidades, então era uma estratégia, e a gente percebe então, claro que o mundo hoje mudou muito, né? A ponto de uma cidade como Pirassununga, do interior, ser atingida pelas por diversas tendências, né? Vocês aí, né? Acho que eu conversei com alguns, né? A gente ficou a noite inteira com tum, 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 tum. Não ficamos aí? Pelo menos eu moro ali no centro, apesar de ser um abafado, mas eu escutei a noite inteira. Depois fui para a USP e estava lá, tum, 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 tum. Tem irmãos aí que nem... Tem um irmão que falou comigo que nem dormiu. O som estava mais forte na casa dele. Vocês estão, eu sei, esse aí mesmo. E tendências, né? Tendências. Nossa, um evento desse na cidade como Pirassununga, mudou. As coisas mudaram e o mundo agora, né? Todos os lugares agora estão abertos para as tendências do mundo que eu digo, o mundo mesmo, né? O planeta Terra, digamos assim, o mundo conhecido, por causa do advento das redes sociais, da internet, enfim. Mas Paulo planta uma igreja ali. Isso mostra para nós que a igreja ela cabe em qualquer lugar, né? Você não precisa ter medo. Ah, não, mas ali só tem pecador, ali ali é um lugar complicado. É ali mesmo que a igreja não tem que ser plantada. E o Evangelho, as Escrituras nos dão esse testemunho. Meus irmãos, é muito provável que o perfil cosmopolita da cidade, marcada pela cultura greco-romana e aberta às influências de outras partes do mundo, foi a causa de surgirem tantos problemas em tão pouco tempo na igreja. Em 3 anos, a igreja, digamos assim, virou um negócio... Tinha um irmão... Vejam, que dormia com a madrasta. Nossa, tinha vários problemas, né? Os irmãos estavam indo estavam indo para a justiça para processar uns aos outros. O negócio estava terrível. Problemas com a ceia. O Evangelho havia alcançado pessoas de todas as camadas da sociedade e a igreja se viu diante de sérios desafios. Olha, é muito interessante. Eu acho que vale a pena, mas vamos amadurecer a ideia, pregar expositivamente sobre a carta aos Coríntios. Hoje eu vou me socorrer novamente do comentário de Léo Morris para apresentar o propósito de Paulo a escrever.
Número 1, endireitar desordens que os coríntios encaravam superficialmente, mas ele considerava graves pecados. Estão lembrados, vocês que leram? Por que vocês não fizeram nada ainda? Estou sabendo que tem um cara que está dormindo com a mulher do pai dele, vocês não fizeram nada ainda. Então, para eles estava normal, Paulo estava... Em segundo lugar, responder questões que lhe levantaram. Viu uma parte da igreja que enviou uma carta para Paulo, fazendo perguntas sobre vários assuntos: casamento, comida sacrificada a ídolos, a própria assunto que nós vamos citar, que é a ressurreição. Em terceiro lugar, Paulo queria ministrar algum ensino doutrinário, particularmente sobre a ressurreição. Então, pastor Jorge, você vai falar sobre a ressurreição. Não vou falar sobre a ressurreição. O tema é livre. Eu queria, a partir desse texto, eu queria ler de novo 1 Coríntios. Agora nós vamos ficar com apenas os 4 versículos, de 1 a 4, e eu quero ler de novo. Coríntios 15, versículos 1 a 4 agora. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Bom, irmãos, para falar de um assunto, e se quem quiser depois leia 1 Coríntios, são 1 Coríntios capítulo 15, são 58 versículos, é de uma riqueza, a doutrina da ressurreição. Paulo dá muitos detalhes ali. Com certeza você não vai sair catedrático sabendo tudo, talvez você saia até com muitas dúvidas, mas o texto é riquíssimo. E é interessante que para tratar sobre a doutrina da ressurreição, e aí você precisa ler lá, Paulo, ele faz essa introdução para tratar sobre a ressurreição, porque era um dos problemas da igreja, Alguns estavam dizendo que não havia ressurreição. Leiam o capítulo 15. Mas o que eu quero destacar aqui é outra coisa. Para tratar sobre a doutrina da ressurreição, Paulo começa falando sobre a essência do evangelho. E eu tenho refletido, irmãos, sobre essa questão e considerado o lugar da evangelização na vida de uma igreja saudável. Hoje mesmo, agora na introdução, o Pacheco falou sobre a questão da igreja saudável, orou, pedindo ao Senhor que nos mantenha, nos faça crescer cada vez mais como uma igreja saudável. Eu tenho pensado nessa questão, irmãos, e Paulo trata aqui, nesses 4 versículos, sobre a essência do evangelho, a essência, o suprassumo do evangelho. Como temos encarado textos como Romanos 1,16? Porque não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e depois o grego. Como reagimos diante de um outro texto, onde Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 23, ele diz assim: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado. Qual o propósito dos acontecimentos que representam a essência do Evangelho, conforme apresentado pelo apóstolo no texto lido? O que significa para a igreja hoje o que aconteceu na sexta-feira da Paixão e na Páscoa, ocorridas há 2000 anos? E aí eu lembrei novamente, vou citar você algumas vezes, Pacheco. Eu lembrei do Pacheco falando aqui, comentando aqui sobre um amigo dele, se referindo ao nosso culto, dizendo assim: vocês falam muito da Bíblia. As pessoas querem... Eu me liguei mais nisso, mas é tipo assim, vocês estão enchendo o povo de Bíblia. O povo precisa de outra coisa. Eu não estou aqui. Eu penso que faz parte de um quadro triste da atualidade, onde, por incrível que pareça, a igreja acha que pode alcançar as pessoas deixando a Bíblia de lado. E aí a gente ouve isso de crente. Vocês falam muito da Bíblia. Mas a gente está aqui para falar de quê?
Então não tem má intenção aí, é fruto do meio, é fruto do que nós estamos vivendo, é fruto de um tempo em que a igreja está se socorrendo, achando que está se socorrendo de outras coisas, de outros instrumentos, de outras ferramentas para atingir as pessoas. Ah não, o evangelho não, falar... E aí venho eu falar aqui de dois acontecimentos de mais de 2000 anos. O que significa para nós? O que significa para a igreja de hoje? Os acontecimentos da sexta-feira da paixão. Quando nosso Salvador entregou a sua vida por nós. Porque é isso que Paulo fala aqui no texto. Irmãos, essa é a essência do evangelho. Nós estamos estudando a carta aos Romanos e Paulo trata sobre o evangelho. Mas a essência do evangelho é o testemunho das Escrituras, do Novo Testamento, é a pregação dos apóstolos. Era essa. Os acontecimentos da sexta-feira da paixão e da Páscoa. Paulo diz: irmãos, eu venho vos lembrar o evangelho que preguei para vocês. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo resume o evangelho. Ele trata do suprassumo do evangelho, apresentando para os irmãos novamente, naquela época, um acontecimento de 20, 30 anos atrás, mas hoje de 2000 anos atrás, os acontecimentos da sexta-feira da paixão e da Páscoa. E eu penso que a igreja precisa refletir sobre essa questão. Não é autoajuda, não são os coaches, nada disso faz diferença na vida das pessoas. Pode dar uma emoçãozinha, pode dar uma injeçãozinha de ânimo assim, passageira, mas é o evangelho, é a mensagem do evangelho que salva uma alma, que quebra as cadeias, que tira o ser humano, o homem, a mulher, das trevas e leva para a presença de Deus. E Deus não autorizou ninguém a mudar a mensagem, o método dele. O método de Deus a mensagem é pregada, o evangelho é pregado, e as pessoas são salvas, as pessoas creem e são salvas. Nunca mudou, nunca vai mudar. Mas tem gente no seio da igreja, líderes influentes, que estão dizendo que não. Que tem que haver uma mudança aí, que a igreja precisa se modernizar. E a gente vê esse quadro terrível que nós estamos vendo. Então, em primeiro lugar, baseado nesses 4 versículos, eu queria dizer que a mensagem do evangelho requer disciplina e vigilância. Não é uma coisa qualquer. Vejam comigo, irmãos, versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. É diferente. Não é simplesmente ouvir, né? Ouvir, começar a participar. Eu me converti, aceitei Jesus. Mas o que você tem feito com a mensagem do evangelho? Porque Paulo aqui é claro, ele diz: olha, se vocês retiverem, está no versículo 2, por meio dele, por meio do evangelho que eu preguei para vocês, por meio dessa mensagem, vocês são salvos. Se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Se nós não retivermos a palavra, se nós não pagarmos o preço por essa palavra que nós recebemos e que nós cremos,
corremos o risco de ser incluídos entre os que creram em vão. E eu lamento dizer, irmãos, com muita tristeza, que é essa percepção que eu tenho quando eu olho para a igreja. Não estou falando a nossa igreja. Multidões, ainda mais se o pregador for coach. Aí, né, vai lá, nossa, o cara tem 50 milhões de seguidores. Essa semana eu estava ouvindo um texto, eu estava ouvindo um vídeo que mandaram para nós, eu sei que Carlos Alberto ouviu também. Eu ouvi o cara falando e depois ele informa. Bom, ficar quieto. Tem coisas que melhor guardar para mim e comentar só com o Carlos. É melhor. Essa mensagem exige um preço. Estamos sendo salvos. Precisamos nos converter a cada dia. É estranho, né, você falar isso? É estranho você ouvir o pastor Jorge falar isso, porque eu creio na predestinação, eu creio que a salvação não se perde, mas existe um estágio, existe um processo. A salvação começou em Deus e é por causa disso que você não perde. Mas isso não significa que nós podemos ficar deitados em berço esplêndido. Eu preciso me comprometer com essa mensagem do Evangelho. Pacheco novamente começou falando aqui de quantas pessoas esse ano, quantos cristãos esse ano morreram por afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. É esse o Espírito. Quantos milhões? 300 milhões, mais de 300 milhões de cristãos no mundo estão correndo perigo por causa de afirmarem que Jesus Cristo é o Senhor. É esse o Espírito. Precisa haver comprometimento, disciplina, porque o mundo inteiro luta contra o Evangelho. A sociedade, tudo luta contra o Evangelho. O tempo inteiro, você que é crente, que está na igreja, estão tentando convencer você, não, vai mais devagar, não, fica tranquilo, não seja bitolado. Mas é preciso disciplina. As sérias, um entendimento da predestinação que leva à acomodação não é bíblico. Essa é a grande acusação que fazem. A doutrina da predestinação. A pessoa fica relaxada. A pessoa não quer mais saber de nada, já sabe que está salva. É mentira. Pelo menos olhando o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. Se alguém crê na predestinação e em virtude disso é um ocioso, uma ociosa, está tranquilo, está achando que é só esperar Jesus voltar para ser salvo, não se preocupa, não se envolve, não se preocupa com seu testemunho, não se preocupa com seu crescimento espiritual, não se preocupa em conhecer mais e mais a Deus, está errado. Não é bíblico esse posicionamento. Porque aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, irmãos, nós temos falado tanto aqui, que preciosidade tem sido as aulas de Romanos. Mas se nós entendemos a mensagem de Romanos, e isso não muda o nosso comportamento, se nós continuamos indiferentes com a obra de Deus, se nós continuamos tocando a nossa vida como nós bem entendemos, lamento dizer para você, meu irmão, mas você entendeu a mensagem de Romanos só na cabeça, não desceu para o coração. Porque é o mínimo que nós podemos fazer. A predestinação arrebata o nosso coração. Nós amamos a Deus. Ele nos amou primeiro, mas por causa de tudo que Ele fez por nós, nós amamos esse Deus. E nós queremos servi-lo. E nós atentamos para as advertências das Escrituras. Essas advertências, as sérias advertências da Bíblia quanto à disciplina e vigilância não são hipotéticas. Não combinam com o caráter de Deus.
Porque os mais espertos podem dizer assim, mas se nós já estamos salvos, para que se preocupar? Para que buscar a santificação? Para que se preocupar com o testemunho? Para que se envolver com a obra da evangelização? Já vamos para o céu mesmo. Isso não combina com o caráter de Deus. Se Ele está fazendo as advertências, é porque nós que somos salvos, que cremos na predestinação, precisamos considerar com muita seriedade as advertências. Deus não está brincando. E Ele colocou essas advertências na Escritura porque Ele sabe que aqueles que são salvos, as ovelhas de Jesus, aquelas que conhecem a voz do seu Senhor, elas vão dar valor, elas vão obedecer aquelas advertências. Elas não vão viver relaxadamente. Então fica aqui para nós. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, se retiverem a mensagem. E Paulo é ali, assim tal como a preguei a vocês, não é outra mensagem. Falamos aqui de Gálatas na escola bíblica dominical. Era o problema, era a questão de Paulo. Como vocês estão abraçando outro evangelho? Como? Eu estou surpreso, eu estou perplexo. Como vocês, tendo começado pelo Espírito, querem terminar na carne? Como vocês, tendo aceitado Jesus, crido, entendido que é pela graça que é salvo, vocês agora querem abraçar a lei? Se alguém além de nós vier pregar para vocês outro evangelho, que seja anátema, ainda que desça do céu, ainda que sejam anjos. Creiam na mensagem, assim tal como eu preguei a vocês. E não é fácil, irmãos. Requer, exige disciplina. Exige dedicação, exige coração quebrantado, exige confissão. Por favor, não pense que nós fazemos isso aqui, começamos a fazer há 20 e poucas semanas, tem meio ano, 6 meses, né? 52 semanas dá um ano. Não pense que nós estamos fazendo isso aqui como para preencher a nossa liturgia. Não pense que nós estamos fazendo isso aqui como uma coisa automática. Nós queremos despertar esse entendimento, essa consciência. Não existe vida cristã sem confissão. Não existe vida cristã sem quebrantamento. Não existe vida cristã sem arrependimento. Ah, não, eu já estou salvo. Você está salvo? Amém. Mas o testemunho das Escrituras é que os salvos, conforme o tempo passa, conforme o tempo vai passando, eles adquirem uma consciência cada vez maior da sua pecaminosidade. Portanto, se você é crente e diz, não, mas eu já sou crente, não preciso disso, isso é coisa da... Melhor você repensar. Porque nós precisamos. Porque essa mensagem, ela é desafiadora. Porque o Evangelho nos chamou para uma missão. Porque nós temos uma missão a cumprir. Porque nós precisamos nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. Porque existe um mundo ao nosso redor perdido. E Deus nos separou para que nós possamos falar, anunciar, pregar o Evangelho. Não, Deus não me chamou para eu ser feliz. Deus não me chamou para eu conquistar meu lugar ao sol. Isso é bobagem diante do que Ele nos oferece no Evangelho. E não que Ele não faça isso. Mas tem um monte de crente. Tem um monte de gente indo para a igreja. E sendo ensinado de que Deus quer dar o mundo para ele, dar tudo de bom, fazer o que for necessário para tornar essa pessoa feliz. Mentira! Em segundo lugar, a mensagem do Evangelho fala do que é mais importante.
que é mais importante para a igreja? Antes de tudo, aqui não é uma questão temporal, não é primeiramente, não. Antes de tudo, o mais importante, o essencial. Entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você consegue ver, você consegue encontrar crentes assim que estejam com essa mensagem no coração? Porque Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho. Hoje eu fui na igreja, o pastor pregou, mas foi uma mensagem evangelística. O crente precisa ouvir o Evangelho tanto quanto o incrédulo. O crente precisa ouvir o Evangelho sempre, sempre. Paulo está fazendo isso aqui. Eu quero relembrar vocês, eu quero lembrar vocês o Evangelho que vocês ouviram. Antes de tudo, eu vos entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não é brincadeira. Não é para trocar por técnica de coach. Não é para falar de trivialidades no púlpito. Não é para inflar o ego das pessoas que estão vindo à igreja, dizendo que elas são maravilhosas, que elas são poderosas, que elas podem fazer e acontecer. Não, não é para isso. Cristo precisou morrer, tamanha é a gravidade do pecado, da nossa situação. O Evangelho trata da questão, a questão da vida humana, que tem consequências eternas. Quando o crente lembra, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, quando o crente ouve isso, ele precisa lembrar da gravidade da sua situação antes de conhecer Jesus, da condição inescapável em que ele se encontrava. A nossa situação era tão grave, a situação daqueles que não têm Jesus é tão grave, que somente a morte do Filho de Deus pôde resolver. Mas tem mais. E aí é o segundo ponto. A morte de Cristo por pecadores aponta para o fato de que não existe situação, condição que seu sacrifício não possa alcançar. Irmãos, as pessoas estão destruídas e muitos de nós chegaram destruídos na igreja. As pessoas estão sem esperança. As pessoas acham que a sua história não tem mais jeito. As pessoas acham que aquilo que elas fizeram tornaram elas indignas. Mas o Evangelho, ele diz para a pessoa: não, tem jeito, tem solução. Jesus morreu na cruz por você. Você tem valor. Deus te ama, Ele te ama tanto que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelo seu pecado. A mensagem do Evangelho não afaga a pessoa, não diz que ela é boazinha, que ela é vítima da sociedade. Não, ela diz que a pessoa é pecadora sim, mas diz: olha, mas creia em Jesus e receba a restauração, e receba a salvação da sua alma, e veja essa situação se transformar completamente. Deus não quer briga, Deus não quer guerra, Deus tem os seus braços estendidos. Creia nessa mensagem do Evangelho, entregue sua vida a Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que tenha marcado a sua vida, não importa o que tem te fustigado, não importa o que tem tirado a tua paz. Há poder no sangue de Jesus. Não importa a condição em que você se encontre, o sangue de Jesus te alcança, o Evangelho te alcança. Há poder para restaurar a sua vida, restaurar a sua família, restaurar a sua sorte. O Evangelho, só o Evangelho pode fazer isso. Ele nos livrou da ira divina
e conquistou para nós paz com Deus. Vocês só falam de Bíblia na igreja, mas se a gente não falar de Bíblia na igreja, se isso não ficar forte, marcado no nosso coração, e se nós não formos treinados nessa mensagem, você sai daqui e você ouve as mais variadas vozes, as mais variadas propostas, e todas colocam você no centro. Dizem para você que você é uma vítima, dizem para você que você tem direito. Todas essas vozes, todas essas mensagens vão reduzir o papel de Jesus e a mensagem do Evangelho. Por isso que na igreja você precisa ouvir de Bíblia. Por isso que na igreja a mensagem do Evangelho precisa ser relembrada para os crentes. Foi disso que nós fomos livres, da ira divina. Isso me lembra Romanos, nós estamos estudando Romanos não sai da cabeça. Paulo diz assim, no capítulo 1, a ira de Deus se revela dos céus. Que a gente fica pensando que a ira de Deus, né, é só quando a gente começar a ver o pessoal sendo queimado, né, vivo, né, ver um raio assim. Não. O ensinamento das Escrituras é que no momento, nesse atual momento que nós estamos vivendo, a ira de Deus está se revelando. Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Crente, você olha para o mundo, e é por isso que a Escritura é tão maravilhosa, né? Talvez você seja, se você acompanhe Asaf em determinados momentos, todos nós, eu não estou me excluindo não. E aí você olha para o mundo, você olha para aquelas pessoas que não querem nada com Deus, e parece que nada acontece com elas, e aí você começa, como Asaf, a dizer assim, rapaz, é em vão que eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Será que vale a pena mesmo? Vá para o final do Salmo 73, porque Asaf entrou nessa crise, mas no final ele recobrou o bom senso e falou, então entrei no santuário, então entrei na presença de Deus e Ele me mostrou a realidade dos fatos. Eu não vou ficar aqui, não tem nem tempo. Mas você olha o mundo e você acha que o pessoal está feliz sem Jesus? Não está, não. Os absurdos que vão surgindo cada vez mais, cada vez maiores, é ira de Deus. É Deus deixando o homem à sua própria sorte. É Deus deixando que o homem faça conforme a sua escolha. Eles suprimem a verdade pela sua injustiça. Eles negam a verdade. Eles caçoam da palavra de Deus, dos valores de Deus. E por isso nós vamos vendo, vocês acham que está tudo bem para eles? Não está não. Irmãos, às vezes eu paro para pensar, eu não sou melhor do que ninguém. Mas existem situações e comportamentos tão ridículos dessa sociedade, mas é porque eles não conseguem ver. Eu olho assim e fico, gente, o capeta está batendo palma. E as pessoas estão se achando tão cheias de si, né? Tão autônomas, tão conhecedoras, estão comendo na mão do capeta. Estão com comportamentos indignos, criados à imagem e semelhança de Deus, estão fazendo as coisas mais... Nossa, não tem... Vestir roupa de cachorro e pedir para outra pessoa colocar e sair pela rua de cachorro. Tem coisa mais... Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo. Mas sabe o que essas pessoas pensam? Irmãos, eu não estou aqui. Eu estou comentando o fato. Não estou com raiva das pessoas. Mas essas pessoas acham que elas fazem isso porque elas são livres. Porque elas têm autonomia, elas mandam nas suas vidas. Pobres, coitadas. Elas fazem isso porque elas estão escravizadas
pelo pecado e não conseguem enxergar. E tantos outros comportamentos que você fala assim, gente, como é? Como? Ira de Deus. Ira de Deus. Você, como eu, fica perplexo de ver um ser humano levantando a perninha no poste para fazer xixi, fantasiar de cachorro? Ira de Deus. A ira de Deus se revela. E as pessoas estão à sua própria sorte, fazendo o que bem entendem. É a ira de Deus. Nós fomos livres. O sacrifício de Jesus nos livrou da ira de Deus. Que vai ser muito pior, né? Estou falando aqui de amostra grátis. A ira mesmo, no final aí, filho. Você está livre se você aceitou, se você entregou sua vida para Jesus. Você vai viver eternamente com o Senhor. A mensagem do Evangelho é de natureza divina, Romanos de novo. Porque Paulo fala assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não foi uma ideia de Paulo, não começou ali com Paulo há 2000 anos atrás. É uma promessa, é um plano, é um propósito de Deus, um propósito eterno. Paulo, Romanos 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Este Evangelho, irmãos, diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é de origem divina. Deus planejou, arquitetou esse plano maravilhoso. E aí, novamente, Romanos, nós estamos lendo o capítulo 11, onde Paulo, depois que apresenta, sistematiza o Evangelho, depois que ele faz um pente fino, depois que ele coloca o suprassumo da obra da salvação engendrada por Deus, planejada por Deus, ele termina o capítulo 11, porque o capítulo 12 ele começa a aplicação, mas depois que Paulo termina extasiado, arrebatado, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus pensamentos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse recompensado? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Paulo está arrebatado. É maravilhoso demais. É um plano muito perfeito. Não poderia ser engendrado por um homem, não poderia ser produzido por um homem. É plano de Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho revela na pessoa de Cristo o poder, a compaixão e a majestade de Deus. Irmãos, eu tenho pensado nessa questão. Vamos para não me perder. Poder. Jesus quis se entregar para morrer. Jesus não foi um coitadinho. Pacheco estava falando sobre isso aqui na semana passada. Vocês lembram? A quem vocês procuram? A Jesus o Nazareno. Sou eu. E a Escritura diz que ao ouvir aquilo, as pessoas caíram por terra, os homens caíram por terra, soldados, pessoas preparadas, caíram por terra. Ora, era o momento de Jesus picar a mula. Não, ele permaneceu ali. Porque ele é soberano, porque ele tinha o controle da situação,
porque Ele estava oferecendo a sua vida. Ninguém tirou a vida dele. João, palavras de Jesus. João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Cristo. O Evangelho aponta para o poder de Deus, poder, compaixão e majestade. Cristo não foi uma vítima. Ele não foi alguém que veio para tentar fazer o bem e acabou dando errado e ele acabou indo para a cruz. Pasmem, tem gente, né, claro, adeptos da teologia liberal, pastores, que dizem que Cristo e a cruz foi o plano B de Deus. Deus viu que não ia dar certo, isso é um absurdo. Deus planejou, Deus viu a cruz. A Trindade na eternidade planejou tudo aquilo e Jesus se ofereceu, disse: eu vou. Poder de Deus. Ele não foi vítima, ele não foi coitadinho. Ele deu a sua vida espontaneamente por nós. Ele não correu na hora que estava mole dele correr. Os caras caíram, agora é a hora do saída pela esquerda. Não, ele permaneceu. Porque ele sabia que era propósito de Deus. Ele sabia que ele estava cumprindo a vontade do Pai. A compaixão. O Evangelho revela na pessoa de Cristo a compaixão de Deus. A ressurreição de Jesus. Eu não li o texto, né? Mas que é o versículo 4, né? Quando Paulo diz: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus mostra que Deus realmente se importou conosco, sentiu as nossas dores e nos chamou para si. Vocês lembram de Êxodo, irmãos? Quando Deus chama Moisés? Quando Moisés vê a sarça ardente, ele diz assim: eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi o clamor dele. E eu vim em seu socorro. Se Jesus não tivesse ressuscitado, e aí você vai, se você quiser ler em casa, né? Que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente creu à toa. Nós estamos perdendo tempo. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a nossa esperança em Jesus é somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou. Amém? É pré-requisito, conforme disse o Pacheco. Para ser crente, você precisa crer que Cristo ressuscitou dos mortos. Se Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, o sacrifício dele foi aceito. Os seus pecados estão cobertos. Você que entregou sua vida para Jesus, tenha certeza, você é perdoado, justificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você estará eternamente com Ele. A sua condição, o que levou você a se entregar a Jesus, a sua questão, o pecado que te aguilhoava, a situação que te envolvia, fruto do pecado, ela foi sim perdoada, ela foi sim resolvida, ela foi sim terminada por causa do sacrifício de Jesus. Deus se compadeceu de nós, Deus sofreu a nossa dor. Eu vi. Se você quiser, eu estou com medo do tempo. Se você quiser anotar aí Êxodo 3, de 6 a 7. Eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o seu sofrimento. Deus viu, Deus ouviu o seu clamor. Deus viu o seu sofrimento.
E por isso ele enviou Jesus. Em último lugar, o Evangelho, na pessoa de Jesus, revela a majestade de Deus. Irmãos, eu penso que é isso que está faltando na igreja. Está faltando na minha vida. Nós estamos muito pegando, confiando naquilo que a gente pode tocar. A gente está muito racional. E o Evangelho deixa eu para eu não me contradizer. A gente tem que ser racional mesmo. É que o Evangelho é supra-racional. E a gente precisa entender. Eu vou usar um texto aqui, talvez eu esteja sendo até falando, né? Eu vou usar um texto aqui. Mas eu quero lembrar com os irmãos o momento da transfiguração. Eu quero principalmente lembrar as circunstâncias do momento da transfiguração. Jesus tinha acabado de falar sobre o discipulado. Era um discurso duro. Quem não me seguir... Lucas 9. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dela se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Circunstâncias da transfiguração, que antecederam a transfiguração. Um discurso duro de Jesus, falando sobre o discipulado, dizendo: olha, é isso aí, não é fácil não, quer me seguir? Mas logo depois, é interessante, eu já preguei sobre isso, cerca de 8 dias depois, proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. E os 2 homens que estavam com ele, quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo de entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. O Evangelho, ele mostra para nós a majestade de Deus. Os discípulos estavam num momento difícil, discurso duro. Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva para o monte, e lá ele é transfigurado. E o que o texto diz? Não dá para a gente... Eles viram a glória de Jesus. O Evangelho, só o Evangelho pode fazer isso. Só a mensagem do Evangelho. Eles viram, era necessário que eles, depois daquele momento tão duro, daquela dificuldade, eles vissem Jesus como realmente ele é. Não como realmente ele era, né? Foi só um flash, mas já foi suficiente. Evangelho, vida cristã, ela precisa contemplar essa questão. Deus abre os olhos do nosso coração através da mensagem do Evangelho. O crente, a crente são aqueles que podem ver e devem buscar ver a glória de Deus, a majestade de Deus. Não é uma questão de pensamento,
não é uma questão de inteligência, não é uma questão de acumular conhecimento bíblico. É ter os olhos do coração aberto e ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus na face de Cristo, como diz Paulo lá em 2 Coríntios. Irmãos, a gente não gosta de ficar falando de si mesmo, mas eu tenho pensado nesses dias, na experiência, e eu já falei aqui, na experiência singular da conversão, na minha experiência. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que foi mais ou menos assim. Eu não conseguia conter a alegria. Eu tinha encontrado. As coisas fizeram sentido para mim. Aquela agonia, aquela tristeza saiu. Eu não tinha dúvida, irmãos, que eu estava diante de Deus. Eu não sei quantos tiveram essa experiência. E não significa, se você não teve essa experiência, não significa que você não foi. Eu estou contando uma experiência minha, por isso que é ruim contar de experiência. Mas eu quero fazer um link com essa questão de ver a glória de Deus, de contemplar a majestade de Deus. Esse é a pedra de toque, é o suprassumo do Evangelho. O Evangelho não é Evangelho se o crente não tem essa experiência de contemplar a glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho, ele revela na pessoa de Jesus a majestade de Deus. Foi assim que eu me senti. E por favor, irmãos, é tão complicado, eu não quero me colocar aqui, eu sou um pecador miserável, estou pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim, já tenho comentado com alguns irmãos, me incomoda muito a minha indiferença com relação à evangelização, com relação ao compromisso que eu devo ter em compartilhar o Evangelho, em falar disso tudo, em compartilhar isso. Então, por favor, eu não quero me colocar aqui como alguém que está... Não é isso. Essa experiência aconteceu há 37 anos. E ela pode acontecer mais vezes. Aliás, essa é a vontade de Deus. Que eu e você possamos continuar contemplando a glória de Deus na face de Cristo, por causa da mensagem poderosa do Evangelho. É isso que muda as pessoas, é isso que mudou continentes, é isso que tem mudado a vida de milhões de pessoas. Não é a doutrina, que é muito importante, não são as técnicas, a tecnologia, que também é importante, tem seu valor, vamos usar a tecnologia para alcançar as pessoas, mas é algo. E veja, não depende, eu tenho falado isso aqui, não depende de conhecimento. Um indouto, uma pessoa simples, ele consegue, o Senhor se revela para ele consegue contemplar a glória de Deus, a majestade de Deus. Não precisa ser doutor, não precisa ter, é para todos. E eu penso, irmãos, que é a partir dessa experiência contínua que nós somos motivados e levados cada vez mais a nos comprometer com a obra da evangelização. O Evangelho, ele apresenta esse desafio para nós. A igreja é simples, ela precisa pregar a palavra e praticar as ordenanças. O Evangelho também é simples. Eu não sei, tomara que eu esteja me conseguindo fazer entender. Por que estão complicando tanto o Evangelho? Por que estão acrescentando tantas coisas? Especialistas estão dizendo, não, mas é porque o homem hoje ele é assim, ele é assado. Não, o homem hoje ele é, como sempre foi, pecador e necessitado da graça de Deus. E quando ele ouve uma mensagem fiel ao Evangelho, como Paulo está dizendo aqui, vocês precisam reter como eu preguei para vocês. O Espírito Santo age no coração daquele homem, seja ele instruído, seja ele iletrado, seja ele um doutor, seja ele quem for. O Espírito Santo toca no coração e ele entrega a sua vida para Jesus. O Evangelho, a essência do Evangelho é essa: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Essa é a mensagem do Evangelho. O resto, vamos orar? Fale com Deus. Presente sua vida para o Senhor. Agradeça a Ele por ter alcançado sua vida. Agradeça pela salvação. Faço uma pergunta a você. Você está satisfeito com a sua vida? Com a sua vida cristã? Você gostaria de mais? Deus tem mais. Mas eu queria dizer para você, conquanto essas coisas que eu vou dizer sejam importantes, talvez você diga assim: se eu estudasse mais um pouco, se eu me dedicasse ao estudo da Bíblia, é importante, dedique-se sim ao estudo da Bíblia. Mas existem dezenas, centenas de cursos acessíveis. Não falta gente ensinando a Bíblia, e não falta gente estudando a Bíblia. Não preenche. O que nós precisamos é contemplar a majestade desse Deus maravilhoso. O que nós precisamos é buscar a face de Deus e pedir que Ele se revele para nós. O Evangelho revela na pessoa de Cristo o poder de Deus, a compaixão do Senhor. Ele ouviu o teu clamor. Ele veio em teu socorro. E o fato de Jesus ter ressuscitado é a prova de que a sua situação com Deus, se você creu, se você entregou a sua vida a Jesus, a sua situação com Deus está resolvida. Mas eu quero enfatizar, o Evangelho também mostra para nós a majestade de Deus, que nos arrebata, que nos faz nos render ao Senhor, que nos quebranta, que nos faz ser tomado por um sentimento de maravilha. Aliás, lembrando Martin Lloyd Jones, a prova de que você está ouvindo o Evangelho é ser tomado por um sentimento de maravilha. É poder dizer consigo mesmo: isso é maravilhoso demais. Que Deus é esse? E Ele se revela para mim. Somente a mensagem do Evangelho te coloca, nos coloca diante da majestade de Deus. E diante da majestade de Deus, ninguém consegue ficar de pé. Nós nos rendemos, nós somos arrebatados. Socorre-nos, Senhor. Socorre a Igreja Bíblica da Trindade. Queremos, Senhor, queremos ser uma igreja comprometida com a evangelização. Convence-nos dia a dia, Senhor, da singularidade da mensagem do Evangelho. Não há outra mensagem, não existe outra maneira. E convence-nos, Senhor, do privilégio que o Senhor nos deu de sermos arautos dessa mensagem. Senhor, e concede-nos que possamos contemplar a Tua majestade nas nossas devocionais, no nosso tempo contigo. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Tem misericórdia. Que sejamos homens e mulheres arrebatados pela Tua majestade. Que possamos, Senhor, contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 4, versículos 4 a 6. Faz isso conosco, Senhor, e usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas, Senhor,
Concede que tenhamos experiências, Senhor, que possamos participar da conversão de uma pessoa. Ah, Senhor, se cada um de nós aqui presente tiver o privilégio de participar da conversão de uma pessoa, dobramos o número da igreja, Senhor. Não que estejamos preocupados, não que o nosso foco seja dobrar o número, não que nós estejamos preocupados com números, Senhor. Nós estamos preocupados com o anúncio da mensagem do Evangelho, porque essa missão, não resta dúvida, foi dada a nós. Sabemos que é o Senhor quem capacita. E eu quero terminar essa oração dizendo para o Senhor: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pacheco? Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, encerrar nosso culto. Que a palavra frutifique nos nossos corações. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos. Pedimos, ó Pai, completa no coração de cada irmão essa palavra, para que nos empenhemos, ó Pai, na pregação dessa mensagem maravilhosa. E que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as comunhões do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Boa semana, meus irmãos. Tenham um bom domingo. Que Deus abençoe a cada um.